A paz do Senhor a você, meu amado, minha amada. É com muita alegria que novamente nós chegamos aqui para estar falando do amor de Deus através de sua palavra. E se você me permite, eu gostaria de ter um tempinho para que você pudesse ouvir e meditar nesta palavra que será pregoada por minha pessoa, tá bom? Se você gostar, eu te faço um pedido. Comenta, compartilha, comenta lá no canal, no YouTube, Bíblia na Mão, Palavra no Fogão, tá bom? Mas antes, porém, vamos à Palavra do Senhor. Texto base, ou o texto que nós vamos esmiuçar, está no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 26, versículo 39, que diz o seguinte: E, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém. Vamos orar? Pai, rendemos graças, glorificamos, adoramos o teu nome, porque só tu, Senhor, és digno de toda honra, toda glória e de toda adoração. Te pedimos, ó Pai, perdão de todos os nossos pecados, para que assim nos tornemos dignos, Senhor, de ouvir a Tua voz mansa, meiga e suave. Trata conosco, desde agora e para todo sempre, todos dizem Amém. Amados, quando a gente observa esse contexto, onde a qual Jesus estava num jardim do Getsêmani, pouco antes de ser preso, ali ele vai enfrentar um dos momentos mais angustiantes de sua vida terrena. O peso do pecado de toda a humanidade estava sobre ele, e o cálice da cruz era amargo. Mesmo assim, ele se submete à vontade do Pai. E o que eu quero, na verdade, hoje falar é sobre a gente obedecer à vontade de Deus. Perceba que essa oração de Jesus nos ensina acerca da submissão, que é maior do que a conveniência. Mesmo sabendo de que o próprio Jesus era filho de Deus, ele se curva diante da vontade do Pai, para que, através disso, nós não fôssemos condenados, antes, porém, salvos. O conflito entre o querer humano e a vontade divina é muito grande. Jesus, em sua humanidade, expressa o desejo, porque quando Jesus disse, se possível, passa de mim esse cálice, e depois ele vai dizer, todavia não seja como eu quero, ou seja, há um conflito entre todos os desafios que enfrentamos. Há um conflito muito grande, pois muitas vezes o que queremos nem sempre é o que Deus quer. Às vezes eu almejo tanto uma coisa, mas Deus quer outra totalmente diferente. Se nós observarmos na Bíblia, a gente vê a história de Jeremias, que toda a sua família o projetara para que fosse sacerdote. Mas o texto, no capítulo 1, versículo 5, vai dizer que o Senhor o chamou para ser profeta. Ou seja, queremos o caminho mais fácil. Queremos o caminho que não vai haver confronto. Mas Deus tem para nós caminhos dificultosos que nos ensinarão, nos amadurecerão durante a caminhada. Às vezes, a gente quer respostas imediatas. Às vezes, a gente quer livramento sem a cruz. E não cola desse jeito. Uma vez que eu aceito a Cristo como Senhor e Salvador, eu preciso estar obediente à voz dele.
Deus trabalha em todos os nossos processos, mas nem sempre Ele nos livrará da dor. Às vezes, Ele nos fortalece nela, na dor. Está doendo, mas você está orando, está buscando, está produzindo, porque é nesta submissão que você adquirirá a vitória proveniente da parte do Senhor. Jesus venceu não na cruz, mas no Getsemane, quando disse: todavia, não seja como eu quero. Hoje em dia, permita-me aplicar esta mensagem para o contexto atual onde a qual vivemos, onde a qual a gente quer que a vontade de Deus fique em último plano e quer que a nossa vontade prevaleça. Mas não é assim que funciona. O segredo da vitória não está em lutar menos, mas se render ao eterno mais. A cruz foi consequência da obediência, porque o segredo da vitória é a renúncia. Renunciar às coisas do mundo e se render à vontade do Pai. Quando você se entrega, ou seja, quando você entrega a sua vontade a Deus, a ansiedade perde força, o medo é substituído pela fé e a dor dá lugar à paz. Porque tudo isso é consequência de uma vida de obediência. Por causa da submissão de Cristo, Ele foi exaltado. Por causa da submissão, o plano da salvação foi cumprido e o inferno foi derrotado. A cruz que você aceita pode ser o caminho para o propósito que Deus desenhou para você. A cruz, sim, a cruz. Não existe evangelho de facilidades. E por fim, a gente entende uma coisa aqui com esta palavra. Que hoje Deus nos convida para fazer aquela mesma oração de Jesus. Se possível, muda essa situação. Todavia, que a minha vontade não tenha força perante a tua, Deus. Porque não é do jeito que eu quero, mas é do jeito que o Senhor quer. Talvez você queria um caminho mais fácil, queria um sim que virou um não, uma porta que se fechou, mas o todavia de Jesus ensina-te que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ainda que no início de tudo isso vá doer, é bem verdade, mas a gente suportando e crendo de que fiel é o que prometeu, nós viveremos muitos milagres, mas muito mesmo. Você está pronto para viver milagres? Então esteja pronto para renunciar à tua própria vontade. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho de ter você aqui, obrigado pela honra e novamente reitero a minha gratidão a Deus, tá certo? Por todos aqueles e todas aquelas, vocês das rádios, rádio web, rádio local, rádio digital, meu muito obrigado de coração a vocês de cada grupo, tá bom? Vocês que sempre têm aquela alegria em receber e compartilhar, meu muito obrigado também, tá bom? Que os céus te abençoe, em nome de Jesus. A você de cada ministério, de cada igreja, você de cada grupo, tá bom? Olha, aqui vai minha gratidão imensa, enorme e infinita, louvando ao Eterno,
por tudo que Ele tem nos feito viver, tal como diz o apóstolo Paulo, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. De antemão, minha gratidão, meu carinho, e até a próxima mensagem, se Deus assim nos permitir. Amém, amém, amém e amém. Oh, glória!